Ora, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora que me possam assistir. Então, finalmente estamos de volta com o sexto passo no caminho, que tem pelo título Coincidências e ou Correspondências. Então, o que é que aí esta sabedoria cultural nos diz desta coincidência? Coincidir mais ência corresponde à essência. E há três também formas de visualizar, que é um ato de coincidir, que é o que eu pretendo focar aqui nisto, é coincidir e não é pela uma que também quase todos pensam que é a simultaneidade de diversos acontecimentos, não é? Aconteceu, olha, foi uma coincidência. Mas isso é uma forma também de expressão, mas não é isso que hoje estamos aqui. Coincidir tudo a essência, a essência. E na geometria também é o estado de duas figuras geométricas que se sobrepõem. Já a correspondência é a relação lógica entre duas ou mais coisas, né? Uma relação ou uma ligação, né? Uma relação de similitude, semelhança, afinidade, né? E não qualquer envio de correspondência. Em relação às leis que regem esta dimensão tridimensional, o princípio da correspondência que diz respeito aos padrões, ocultos ou não, presentes em todos os planos pelos quais caminhamos. E de acordo com esta lei, o estudo do microcosmos pode ajudar-nos a compreender o macrocosmos, portanto, aquilo que se consegue enxergar, né, por um microscópio, ajuda-nos de sobremaneira aquilo que costumamos observar pelo um telescópio. E vice-versa, como vamos ver aqui hoje em muitos itens deste passo. Então, ao dizer que o que está em cima é como o que está em baixo, este princípio fala sobre a correspondência existente em planos superiores e inferiores. No caso de céu e terra, por exemplo, encontramos correspondências entre estes dois níveis, seja se considerarmos o plano físico, mental ou espiritual. O princípio do mentalismo ajuda-nos a compreender a última fase deste princípio, que o que está dentro é como o que está fora. Aqui, a ideia é que o nosso universo interior, o nosso microcosmos, comandado pela mente, tem o seu correspondente no universo ao nosso redor, né? Seja físico ou metafísico, visível ou invisível. Então, se o nosso pensamento é obsessivo, né? Por exemplo, assim também será o nosso comportamento. Da mesma forma, a desorganização emocional interna de alguém poderá ser refletida em um desequilíbrio no ambiente em que ela vive, nos planos afetivos, né, de relacionamentos económicos, de saúde, financeiros, seja o que for. O que você pensar provavelmente vai se refletir, e se estiver desorganizado, veja lá bem, né? Então, o princípio da correspondência sempre foi utilizado como recurso metodológico em vários campos da ciência. A própria compreensão do universo só pôde ser possível a partir do conceito de escalas na geometria. O nosso universo visível nada mais é que uma pequena representação de algo maior. A descoberta da própria natureza do átomo deu-se a partir dessa correlação, a partir de uma analogia com o sistema solar,
O físico Ernest Rutherford descobriu que é o átomo, né? Que o átomo é composto em grande parte por espaços vazios, com elétrons, carga negativa, assim como os planetas, girando em torno de um núcleo com carga positiva, assim como o Sol. Na biologia, o curso dos rios e das correntes servem de analogia para a corrente sanguínea. Na sociologia, Emil Durkheim diz que a sociedade estrutura-se como um organismo social. Inúmeros são os exemplos do uso do princípio da correspondência para alcançar um maior entendimento, seja em questões científicas como do cotidiano. Observamos o princípio da correspondência ser aplicado em todas as religiões por meio das metáforas e analogias presentes nos mais diversos textos supostamente sagrados. O livro Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E como já vimos em passos anteriores, foi precisamente o contrário. Aqui encontramos a primeira grande correspondência. Assim como a mente divina, o homem também cria o seu próprio universo, que é mental. Porém, a mente humana é imperfeita, finita, perecível. E isso reflete-se naquilo que criamos, tanto na esfera mental como na física. E atenção, é imperfeita, finível, finita e perecível, não quer dizer que seja má, ok? O Espiritismo é uma das doutrinas, crenças que mais se debruçam sobre o princípio da correspondência. O próprio conceito de karma diz-nos sobre algo que corresponde a vidas passadas. Aquilo que encontramos nos planos celestiais corresponde ao que vivemos e fizemos do plano terrestre. Com essa máxima, fica estabelecido, nem que seja eventualmente, que existe uma harmonia entre o plano físico, o mental e o espiritual. Basicamente, esta máxima significa que todos os planos da existência estão conectados e em correspondência. E atenção, o que eu estou a falar para seres egóicos, de ego para ego, de mente para mente, de inteligência para suposta inteligência. Não estou a falar para espíritos elevados, já acima desta matéria. Tá bem? Então, perdoem-me qualquer um que já seja muito espiritual, não é? Aqui esta minha conversa mais terra a terra. Então, o macrocosmos está no microcosmos e vice-versa. Os sistemas solares, as sociedades e a vida na Terra refletem a mesma coisa. O que o princípio da correspondência significa em um ambiente cotidiano é que o que fizermos no nível micro, faremos também no nível macro. Aquilo que parece insignificante que nós fazemos, vamos fazer depois a mesma coisa naquelas grandes decisões a tomar. E introduzindo aqui o princípio da polaridade, sempre os opostos mostram o caminho a trilhar. Aqui o meu princípio preferido. O equilíbrio, a solução, a evolução encontra-se sempre no oposto. Na doença é que está a cura. Na realidade, no meio, no centro e a meio caminho. Não é? Depois, quando se entende estas coisas, o oposto é necessário para equilibrar, para chegar ao meio caminho e não ir lá para o lado oposto, senão é mais do mesmo, só que em graus diferentes. Inclusive, os menores hábitos influenciam o grande esquema do nosso comportamento. Tem de haver um total equilíbrio em todos os planos, físico, mental e espiritual, de nossa existência para a tão almejada
feliz, alegre e plena vivência. Não é? Nunca esquecer. Por vezes, fazendo nada, também faremos tudo. Se você desequilibra-se numa área da sua vida, o mais provável é que todo o resto também sofra com esse desequilíbrio. Toda a ação ou reação, para a maioria, não é? Física, tem repercussões mentais e vice-versa. Um derradeiro exemplo é o fatal cansaço, que tem a direta correspondência entre o plano físico e mental, alternando e coincidindo, ou permanecendo em ambos. Uma dívida, né? Uma prestação financeira física, tem uma enormíssima repercussão mental. Né? Condiciona-o totalmente. Falamos de um efeito borboleta em nível vital. Só aqui um linkzinho, um dia que falaremos desta tão necessária equilíbrio económico ou financeiro, é isto. Nunca se coloque em prestações. Quer algo, junte e depois logo vê se ainda pretende ou não. Na maioria das vezes até já nem vai querer. Tanto custou este dinheirinho a juntar e vou desbanjá-lo naquilo. Agora sou uma prestação. Não há como fugir. Ou há, mas aí vai-se desonrar. Então, o seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Toda a sua ação, ou reação mental ou física, tem efeito no mesmo plano, como em outro plano inconscientemente ou conscientemente. E esse conhecimento é puro ouro. É uma dádiva aqui. Dádiva. É o seu verdadeiro livre-arbítrio. Saber que tudo tem a sua correspondência e coincidência. Você pode decidir da forma perfeita e equilibrada, se realmente estiver consciente, amigo da realidade. Agora, se permanecer na inconsciência, não ser amigo da realidade, tudo acontecerá, ou não, de uma forma aleatória. Ou simplesmente, e aleatória entre aspas, que nada é aleatório, parece. Né? Ou simplesmente e precisamente da forma inconsciente que você não aceita encarar. Se não aceita encarar, é problema seu. As coisas vão ser resolvidas à mesma. Portanto, é melhor que se faça consciente. Porque assim, pelo menos, a decisão é mesmo sua. Fui eu. Se não, alguém vai escolher por si. Não tem como. Podemos levar ainda mais longe o princípio da correspondência e acrescentando o princípio da causa e efeito, a tal semeadura, seguindo a ideia exposta anteriormente, podemos afirmar que o mundo exterior tende a refletir o nosso mundo interior e vice-versa, dependendo se é um influenciado ou um influenciador. Estão em voga agora aí nas redes sociais, né? As vloggers, as influenciadores, os influenciadores. Né? Então, dependendo, né? Se você se deixa influenciar ou se influencia. Da singularidade para a pluralidade, da inconsciência individual para a inconsciência coletiva, que é a maioria, né? Is the dark side of the life, né? O lado negro da vida, da consciência individual para a consciência coletiva. Assim é que deveria ser, mas veremos aí na exposição sobre este passo de uma forma mais detalhada. Assim, os pensamentos e as imagens que temos em nossa consciência começam a manifestar-se na maioria das vezes, infelizmente, para a sua vida, para a minha vida, de uma forma inconsciente, em nossas circunstâncias externas.
A mente que aceita tudo, não sendo amiga da realidade, tem dificuldade para distinguir entre a ilusão, né? A tal fé e a substância real. Né? Porque por vezes nós estamos a decidir conscientemente, né? Mas a semeadura ainda vem da inconsciência. Então, cuidado com isso. Parece que já está a colher, é que a colheita é só na outra, né? Entendem? O que está a colher ainda foi o que plantou no passado. Né? Não está a semear e a colher, não. Tem que esperar a próxima safra. Então ainda se colhe o passado. Atenção a isso, né? Então o mundo exterior reflete o seu panorama interno. Então aquele que considera tudo aquilo que você está experienciando ou vivenciando é positivo para si. Considera a beleza que você enxerga ao seu redor, considera a alegria, o amor, a luz e a vida ao seu redor. Tudo isso seria um reflexo de existe no seu ego. E a mesma coisa acontece precisamente com o que você considera negativo. Por isso, a menos que você aprenda a enfrentar as sombras, né? O lado negro do seu próprio ego, você continuará enxergando-as nos egos dos outros. Né? O tal preconceito e justiça, não é? Senso de justiça, mas é o que não quer encarar em si, quer julgar no outro, punir no outro. Não é? Porque o mundo exterior é somente um reflexo do mundo que está dentro de si. Como dizia um escritor que eu muito prezo, né? Joseph Campbell, o lugar da alma, ego, é onde o mundo inteiro e o mundo interno e externo se encontram. O lugar da alma, do ego, é onde o mundo interno e o mundo externo se encontram. O mundo interior é a causa, o mundo exterior é o efeito. Né? Por isso vê-se aqui o nosso mundo, o estado dele, não é? Totalmente saqueado, poluído, prostituído, estrupado. É assim. Então, para mudar o efeito, é preciso mudar a causa. Se há desordem e destruição no seu mundo exterior, no nosso mundo exterior, significa que há desordem e destruição no seu mundo interior, no nosso mundo interior. E jamais esquecer sempre a possibilidade do vice-versa. Da singularidade para a pluralidade. Da pluralidade para a singularidade. Que afeta um, afeta todos. Que afeta todos, afeta um. Se há pouco equilíbrio no seu mundo exterior, é provável que também não haja muito equilíbrio no seu mundo interior. A forma de equilibrar o seu mundo interior não é tentar equilibrar o mundo exterior. Né? Esse depois é o erro crasso, lá vai. Né? Os homens da fé espirituais, não é? Tentar arranjar o mundo todo, não é por aí. Não é por aí. Pode pintar tudo, arranjar tudo, fazer tudo. Vão outra vez os mesmos colocar tudo na feiura, no caos, na desordem que estava. Não é assim. Né? É um erro crasso. Primeiro, por isso é que o nosso trabalho deste movimento, né, é primeiro curar a mente, equilibrar a mente e depois tudo se resolve. Os problemas de saúde, de economia, financeiros, de relacionamentos, de tudo. Primeiro equilibra o ego. Não vá com o ego desequilibrado a auxiliar o mundo, os pobrezinhos, tudo não serve para nada, só para perpetuar a miséria e o desequilíbrio. Então isso não funciona
ou na quase totalidade das vezes é um dispêndio inútil de energia, preciosa e difícil de recarregar. Mas infelizmente é o que a quase totalidade da humanidade tenta concretizar. A forma de obter resultados duradouros para equilibrar o mundo exterior é começar a equilibrar o seu mundo interior. Pense que o seu mundo interior é o lugar onde você tem o poder, quase absoluto. É o soberano, o Rei Sol. E esse processo permite-nos parar de explorar fora de nós razões únicas para explicar o que acontece com o nosso ego e, em seu lugar, procurar as respostas. E como vimos aí numa conversinha aí, o problema, né, nem é só as respostas. A pergunta já é o problema. Interessa mais a pergunta do que as respostas. Mas aqui, para entenderem e seguir aqui este padrão, continuemos. Nem sempre é fácil aceitar e agir em relação aos nossos problemas. E sempre lembrando, problemas são oportunidades de evoluir. Contente-se com os seus problemas. Sinal que ainda não está perfeito e alguém se importa que você ruma à perfeição. Então, em relação aos nossos problemas, para equilibrar assim as partes desequilibradas em nosso interior. Nem sempre é fácil aceitar e agir em relação aos nossos problemas, né? Para equilibrar assim as partes desequilibradas em nosso interior. E este princípio incorpora a verdade de que há sempre uma correspondência entre as leis e os fenómenos de vários planos que se manifestam como seres e vida. Focar nesse princípio é o que permite intuir, essa sim, lá do tal espírito, as soluções ocultas dos problemas, oportunidades. Né? Troco o nome problemas por oportunidades, explorando o que existe em um nível acima e abaixo, de um lado e do outro, à frente e atrás do problema. Dimensão tridimensional, não se esqueçam, meus caros. Compreender, reconhecer o padrão e a natureza do que está no equilíbrio. É claro que existem planos e fenómenos além do nosso conhecimento, pois estamos limitados aos espectros de luz visível, som audível. Mas, ao testemunharmos os padrões que existem em nossa dimensão, podemos deduzir o que pode existir nos níveis superiores e inferiores, como veremos nos próximos passos. Assim como o conhecimento da geometria permite medir o cosmos e mapear os seus movimentos, como uma dança de esferas e espirais, observando o princípio da correspondência, podemos conhecer todo o universo, explorando a natureza superior e inferior das coisas que cercam o mistério. E da mesma forma descobrir mais de nós mesmos, experimentando e estudando o mundo do qual fazemos parte integralmente através da busca, não é? Da tal gnose, não é? Do conhecimento. O micro está no macro e vice-versa. A compreensão e reconhecimento deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza e ferramentas para o seu total equilíbrio físico, mental e espiritual. Existem planos fora dos nossos conhecimentos,
Mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, das coincidências, chegamos a compreender muita coisa de que de outro modo nos seria impossível de compreender, não é? Ou de reconhecer. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Quem a cumprir vivenciará o céu na terra. Quem infringir vivenciará o inferno na terra. Não é castigo, punição ou justiça. É simplesmente a realidade nua e crua. Portanto, sempre um conselho útil é: seja amigo da realidade. Então, até à exposição deste passo, espero que seja brevemente. Então, até lá, obrigado por assistirem. Até à próxima.